Você acredita que às vezes Deus coloca alguém no nosso caminho justo no momento em que mais precisamos? Leonardo Martins nunca acreditou nisso, até o dia em que encontrou Maria abraçada ao seu filho, coberta de sangue, nos escombros da própria mansão. 3 meses antes, ele mal sabia o nome dela. Hoje, ela era a única razão pela qual Gabriel ainda respirava. Mas o que Leonardo não imaginava era que aquela mulher carregava uma dor tão grande quanto o amor que ela tinha guardado para dar, e que aquele tornado não veio apenas destruir paredes, veio destruir tudo o que ele pensava saber sobre valor, sacrifício e o que realmente importa na vida. Antes de começarmos essa história de coragem e recomeço, se inscreve no canal, deixa o like e comenta de onde você está assistindo, porque o que Maria fez naquele dia vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre amor de mãe. A mansão dos Martins ficava no topo de uma colina, cercada por vidros espelhados que refletiam o céu, mas nunca deixavam ninguém ver o que acontecia lá dentro. Era bonita, era fria, era vazia. Leonardo Martins tinha 42 anos, uma fortuna construída no mercado financeiro e uma rotina tão precisa quanto os relógios suíços que colecionava. Ele acordava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros, tomava café sozinho e saía para o escritório antes das 7. Voltava depois das 9 da noite, todos os dias, sem exceção. O filho dele, Gabriel, de 8 anos, vivia no segundo andar. Tinha os olhos castanhos da mãe, cabelo escuro sempre bagunçado e um sorriso que raramente aparecia. Gabriel tinha autismo, não falava muito, não gostava de barulho, não gostava de gente estranha, e desde que a mãe morreu 3 anos antes, ele quase não saía do quarto. Leonardo amava o filho, mas não sabia como chegar até ele. Então, pagava outras pessoas para fazer isso. A primeira babá durou 2 semanas. O Gabriel gritou até ela desistir. A segunda tentou forçar contato físico e o menino se trancou no banheiro por 5 horas. A terceira simplesmente não apareceu no segundo dia. Foi quando a agência de empregos mandou Maria. Ela chegou numa manhã de segunda-feira, carregando uma bolsa de pano surrada e um sorriso tímido. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, mãos ásperas de quem trabalhou a vida inteira. Usava um vestido simples azul marinho e sapatos gastos que faziam barulho no piso de mármore. Leonardo mal olhou para ela. "Você vai cuidar da limpeza e preparar as refeições do Gabriel", disse ele, sem tirar os olhos do celular. "Ele não gosta de barulho, não force contato, não mude a rotina dele. Se ele gritar, você me liga, entendeu?" Maria assentiu. "Sim, senhor. O pagamento é depositado no dia 5. Qualquer dúvida, fala com a Cíntia, minha assistente. Eu não fico muito em casa." E saiu. Maria ficou parada ali, no hall gigante, ouvindo o eco dos próprios passos. A casa era linda, mas parecia um museu. Fria, silenciosa, triste. Ela subiu devagar até o segundo andar. A porta do quarto de Gabriel estava entreaberta. Dentro, o menino estava sentado no chão, de costas para a porta, montando e desmontando uma torre de blocos coloridos. Sempre na mesma ordem: vermelho, azul, amarelo, verde. Vermelho, azul, amarelo, verde. Maria não entrou. Ficou ali, observando. Depois de alguns minutos, ela começou a cantarolar baixinho. Uma cantiga simples que sua avó cantava quando ela era criança. Sem forçar, sem esperar resposta. Gabriel parou de montar a torre. Virou a cabeça de leve, só o suficiente para perceber que alguém estava ali. Maria sorriu, mas não se aproximou. "Oi, Gabriel. Meu nome é Maria. Eu vim ajudar seu pai com a casa. Mas se você quiser,
eu posso ficar aqui cantando enquanto você brinca. Tudo bem?" O menino não respondeu, mas também não gritou. E Maria entendeu que aquilo, naquele momento, era o máximo de sim que ela ia receber. Nos dias seguintes, Maria não tentou abraçar Gabriel, não tentou conversar demais, não tentou mudar nada. Ela apenas existia perto dele. Cantava enquanto dobrava as roupas, preparava o lanche do jeito que ele gostava, pão sem casca, cortado em quadrados perfeitos, suco sem gelo. Sentava no chão do corredor, perto da porta dele, e lia em voz alta histórias de aventura. Ela nunca entrava sem avisar, nunca tocava nele sem permissão. E aos poucos, Gabriel começou a se aproximar. Primeiro, ele deixou a porta do quarto mais aberta. Depois, começou a montar os blocos mais perto de onde Maria estava. Uma semana depois, ele trouxe um dos blocos até ela e colocou na mão dela, vermelho. Maria pegou com cuidado, como se fosse a coisa mais importante do mundo. "Vermelho", disse ela, sorrindo, "é a minha cor preferida, igual coração." Gabriel não sorriu, mas pegou o bloco de volta e voltou para o cantinho dele. E Maria entendeu. Ele tinha acabado de dizer: "Você pode ficar." Leonardo não via nada disso. Ele saía cedo, voltava tarde. Às vezes ficava dias viajando. Quando estava em casa, trancava-se no escritório. Ele amava o filho, mas não sabia como estar presente sem sentir que estava falhando. Porque toda vez que olhava para Gabriel, lembrava da esposa. Lembrava do parto complicado, das noites no hospital, do diagnóstico que veio 2 anos depois, das promessas que ela fez antes de morrer. "Cuida dele, Léo. Ele só precisa de tempo e de alguém que não desista." Leonardo achava que estava cuidando. Pagava os melhores médicos, a melhor escola especial, a melhor casa. Mas Gabriel não precisava de luxo, precisava de presença. E Maria estava dando isso a ele. Numa noite, enquanto guardava as panelas depois do jantar, Maria olhou pela janela da cozinha. Lá fora, o céu estava alaranjado, quase vermelho. Ia chover. Ela sentiu um aperto no peito. Fechou os olhos, respirou fundo e, por um momento, deixou a dor voltar. Porque Maria também tinha sido mãe. Seu filho, Pedro, teria 19 anos agora. Cabelo castanho, sorriso largo, voz grave que estava começando a engrossar quando ele fez 15 anos. Ele morreu num deslizamento de terra. A casa onde moravam, numa comunidade simples na encosta do morro, desabou durante uma tempestade. Maria estava no trabalho. Quando voltou, não havia mais casa. Não havia mais filho. Ela nunca se recuperou. Passou anos vagando de emprego em emprego, carregando uma culpa que ninguém mais via, mas que ela sentia todos os dias. Eu não estava lá, eu não protegi ele. Até que chegou naquela mansão e viu Gabriel, um menino quieto, sozinho, com medo do mundo, exatamente como Pedro era antes de ganhar confiança. E algo dentro dela acordou de novo. Ela não podia salvar o próprio filho, mas podia cuidar daquele. Leonardo cruzava com Maria todos os dias, mas nunca realmente a via. Para ele, ela era só mais uma funcionária, eficiente, silenciosa, invisível. Até que, numa manhã, ele desceu mais cedo que o normal e encontrou Gabriel sentado à mesa da cozinha, comendo panquecas, sozinho, sem gritar, sem se esconder. Leonardo congelou na porta. "Bom dia, papai", disse Gabriel, sem tirar os olhos do prato. Leonardo sentiu o peito apertar. Fazia meses que o filho não falava com ele voluntariamente. Maria estava na pia, lavando as louças. Ela olhou para Leonardo e sorriu de leve,
Como quem diz, calma, só deixa ele ser. Leonardo não soube o que fazer. Então apenas sentou, devagar na cadeira ao lado do filho. Bom dia, campeão. Gabriel mastigou mais um pedaço de panqueca. Depois, sem olhar, empurrou o prato na direção do pai. Quer? Era uma oferta pequena, mas para Leonardo foi como se o mundo inteiro tivesse mudado de lugar. Quero sim, disse ele, a voz quase falhando. E pela primeira vez em anos, pai e filho dividiram uma refeição em silêncio. Maria continuou lavando as louças, mas estava sorrindo. A previsão do tempo falava em chuva forte, mas ninguém esperava aquilo. Era uma quinta-feira, final de abril. O céu amanheceu cinza, pesado, com aquele cheiro de terra molhada que vem antes das grandes tempestades. Leonardo estava no escritório, numa reunião tensa com investidores internacionais. O celular dele estava no silencioso. Maria estava em casa com Gabriel. Eles tinham passado a manhã montando um quebra-cabeça no chão da sala. Gabriel estava mais animado que o normal. Tinha conseguido encaixar 5 peças sozinho e olhou para Maria com aquele brilho tímido nos olhos, o mais perto de um sorriso que ele conseguia dar. Você é bom nisso, meu querido, disse Maria, ajeitando o cabelo dele com carinho. Gabriel não respondeu, mas encostou a cabeça de leve no ombro dela. E Maria sentiu o coração se encher. Foi nesse momento que o vento começou. Primeiro, foi só uma rajada forte. Depois, outra. As árvores do jardim começaram a balançar violentamente. O céu ficou quase preto. Maria se levantou, preocupada. Gabriel, vem comigo, amor. Vamos pro quarto, tá bom? Mas antes que ela pudesse pegar a mão dele, o vidro da janela explodiu. Gabriel gritou. Maria se jogou na frente dele, cobrindo o corpo pequeno com o próprio. Cacos de vidro voaram pela sala. O vento entrou com força, derrubando quadros, cortinas, móveis. Tá tudo bem, eu tô aqui, repetia Maria, segurando Gabriel contra o peito. Ela olhou ao redor. A casa inteira estava tremendo. Não era só vento, era um tornado. E eles estavam sozinhos. Leonardo sentiu o celular vibrar no bolso durante a reunião. Ignorou. Vibrou de novo e de novo. Quando finalmente olhou, viu 17 chamadas perdidas, todas da mesma vizinha. Ele saiu correndo da sala. Ligou para casa, ninguém atendeu. Ligou para Maria, caixa postal. Ligou de novo, de novo, de novo. O trânsito estava parado. A tempestade tinha derrubado postes, árvores, semáforos. Leonardo buzinava, gritava, batia no volante. Tentou desviar pelos acostamentos, mas estava tudo bloqueado. Então, ele viu ao longe a fumaça subindo, do lado da colina onde ficava a mansão. Ele abandonou o carro no meio da rua e começou a correr. Dentro da mansão, Maria arrastou Gabriel até o corredor do primeiro andar, longe das janelas. O teto estava rangendo, pedaços de gesso caíam. A luz piscou e apagou. Gabriel estava em pânico, tapando os ouvidos, balançando o corpo para frente e para trás. Eu sei que tá com medo, meu amor. Eu também tô, mas eu não vou te largar. Você me ouve? Eu não vou te largar. Ela o puxou para baixo da mesa de madeira maciça do hall, a única coisa que parecia sólida o suficiente. Deitou o Gabriel no chão, cobriu ele com o próprio corpo e segurou firme. Fecha os olhos, pensa numa coisa boa, pensa no seu papai. Ele tá vindo, eu sei que ele tá vindo. O barulho era ensurdecedor. Parecia que o mundo inteiro estava sendo arrancado do lugar. E então, com um estrondo terrível, parte do teto desabou. Maria sentiu a dor explodir nas costas. Algo pesado, uma viga, talvez um pedaço do segundo andar, tinha caído em cima dela.
Ela gemeu, mas não soltou Gabriel. Sangue escorreu pela testa dela. A visão ficou embaçada, mas ela continuou sussurrando: eu tô aqui, você tá seguro. Gabriel, embaixo dela, tremia, mas não estava machucado. E Maria, mesmo sentindo o corpo inteiro gritar de dor, sorriu, porque dessa vez ela tinha conseguido. Dessa vez ela estava lá. Leonardo chegou à mansão e quase não a reconheceu. Metade do telhado tinha desabado. As janelas estavam estilhaçadas, a porta da frente estava arrancada. Havia destroços por todo lado, móveis, vidros, pedaços de parede. Ele entrou correndo, gritando: Gabriel! Gabriel! Silêncio, só o barulho do vento. E então ele ouviu, fraco, abafado, uma voz. Tá aqui, tô aqui. Leonardo correu na direção do som, e quando chegou ao corredor, viu. Maria estava deitada de bruços, coberta de poeira e sangue, com uma viga atravessada nas costas. Mas os braços dela estavam estendidos, formando um escudo humano ao redor de Gabriel, que estava embaixo dela, assustado, mas vivo. Leonardo sentiu as pernas falharem. Maria! Ela virou a cabeça devagar, com dificuldade. Os olhos estavam inchados. Mas quando viu Leonardo, ela sorriu. Ele tá bem. Leonardo se ajoelhou ao lado deles, as mãos tremendo. Gabriel, filho, olha para mim. O menino abriu os olhos, estava em choque, mas não tinha nenhum ferimento. Leonardo o puxou para fora com cuidado, abraçou ele com força, sentindo o coração bater descompassado no peito. E então olhou para Maria. Ela estava fraca, respirando com dificuldade, mas sorria. Eu prometi que ia cuidar dele. Leonardo sentiu as lágrimas descerem sem controle. Por que você fez isso? Por que você não fugiu? Maria fechou os olhos por um momento. Quando abriu de novo, estava chorando também. Porque ele é só uma criança e alguém precisava estar aqui. A voz dela falhou. Alguém precisava estar aqui. E Leonardo entendeu. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o que era ver alguém amando sem esperar nada em troca. Mas o que Maria viu em seguida não estava nos planos de ninguém. A tensão entre a vida e a morte estava prestes a explodir. Se você está sentindo o peso dessa história, espera só o que vem agora. Comenta de onde você está assistindo para eu saber até onde essa história chegou. Maria foi levada às pressas para o hospital. Tinha 3 costelas quebradas, uma fratura na coluna e um corte profundo na cabeça. Os médicos disseram que ela teve sorte, mas alguns minutos e ela não teria resistido. Leonardo não saiu de perto. Ele pediu que trouxessem o melhor cirurgião ortopedista da cidade. Pagou por uma suíte privada. Fez questão de ficar lá, mesmo com Gabriel ao lado, mesmo com a empresa ligando sem parar. Porque pela primeira vez ele entendeu o que realmente importava. Durante os 3 dias em que Maria esteve internada, Leonardo começou a descobrir coisas que nunca tinha percebido. Descobriu que Maria acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até a mansão. Descobriu que ela usava o próprio dinheiro para comprar os blocos coloridos que Gabriel tanto gostava. Descobriu que, nas noites em que ele viajava, Maria dormia no sofá do corredor, perto do quarto de Gabriel, só para o menino não se sentir sozinho. E descobriu, num envelope amarelado que caiu da bolsa dela, uma foto. Era de um menino, uns 15 anos, cabelo castanho, sorriso largo. No verso, escrito à mão: Pedro, meu amor eterno, você vive em cada criança que eu cuido.
Leonardo sentou na cadeira ao lado da cama dela, segurando a foto, sentindo o peito apertar. "Você perdeu um filho", sussurrou, a voz embargada. Maria, ainda fraca, abriu os olhos devagar, viu a foto e assentiu. "Perdi." Ela ficou em silêncio por um momento, a respiração lenta. "Eu não consegui salvar ele. Eu não estava lá quando aconteceu. E eu carreguei essa culpa todos os dias. Todos. Até que eu vi o Gabriel." Ela virou o rosto na direção de Leonardo, os olhos marejados. "Eu não podia salvar o meu filho, mas eu podia cuidar do seu." Leonardo não conseguiu segurar o choro. Ele segurou a mão dela, apertou com força e, pela primeira vez em anos, deixou as palavras saírem sem medo. "Você salvou ele. Você salvou nós dois." Enquanto Maria se recuperava, Gabriel mudou. Ele começou a perguntar por ela todos os dias. "Quando a Maria volta? Ela está bem? Eu posso visitar ela?" Leonardo levou o filho ao hospital. No começo, Gabriel ficou assustado com os aparelhos, com o cheiro, com o barulho. Mas quando viu Maria na cama, mesmo com curativos, mesmo fraca, ele correu até ela. E pela primeira vez na vida, Gabriel abraçou alguém sem ser forçado. Maria chorou, Leonardo chorou, e Gabriel, com a voz baixinha, sussurrou: "Obrigado por me salvar." Maria beijou a testa dele, segurando o rostinho com as duas mãos. "Você também me salvou, meu amor." Quando Maria teve alta, Leonardo a esperava na porta do hospital com uma proposta. "Eu quero que você more com a gente." Maria piscou, sem entender. "Como assim, senhor?" "Para de me chamar de senhor. Meu nome é Leonardo, e eu quero que você more com a gente. Não como funcionária, como família." Ele respirou fundo. "Você deu a vida pelo meu filho. Você cuidou dele quando eu não soube como. Você nos mostrou o que é amor de verdade. E eu não quero que você vá embora. Gabriel precisa de você. Eu também preciso." Maria ficou sem palavras. "Mas, Leonardo, eu sou só uma faxineira. Eu não tenho." "Você tem tudo o que importa", interrompeu ele, a voz firme. "Você tem coração. E isso é mais do que eu tive em toda a minha vida." Maria olhou para Gabriel, que estava ao lado do pai, segurando a mão dele. O menino sorriu, e Maria entendeu que aquilo não era caridade, era um recomeço. Maria se mudou para a mansão uma semana depois, mas não para o quarto de empregada. Leonardo preparou uma suíte no mesmo andar que eles, com vista para o jardim, cheia de luz. Ele também mudou. Começou a trabalhar menos, a chegar mais cedo, a jantar com o filho, a sentar no chão e montar quebra-cabeças, a ouvir as histórias que Maria contava. E aos poucos, a casa deixou de ser um museu, virou um lar. 6 meses depois, num domingo de sol, Leonardo organizou um almoço no jardim. Chamou alguns amigos próximos, a família de Maria, uma irmã que ela não via há anos, e até alguns pais da escola de Gabriel. No meio da tarde, ele pediu silêncio. "Eu queria agradecer a presença de todo mundo, e eu queria falar uma coisa." Ele olhou para Maria, que estava sentada ao lado de Gabriel, os dois rindo de algo que só eles entendiam. "Alguns meses atrás, eu achava que sabia o que era ter sucesso. Eu tinha dinheiro, tinha status, tinha tudo o que a sociedade diz que importa. Mas eu não tinha nada, porque eu não sabia amar." A voz dele falhou, mas ele continuou. "Foi preciso um tornado. Foi preciso quase perder o meu filho. Foi preciso uma mulher que eu mal notava me ensinar o que é coragem." Ele se virou para Maria. "Maria,
Você não salvou só o Gabriel naquele dia. Você salvou eu também. E eu quero que você saiba que, a partir de hoje, você não é mais uma funcionária dessa casa. Você é essa casa. Você é parte dessa família. E eu nunca, nunca vou esquecer o que você fez. Maria estava chorando, mas era um choro diferente. Era um choro de quem, depois de anos perdida, finalmente encontrou o caminho de casa. Os meses viraram anos. Gabriel cresceu, começou a falar mais, a sorrir mais, a confiar mais. O Leonardo nunca mais foi o mesmo. Ele abriu uma fundação para ajudar crianças com necessidades especiais e suas famílias. Contratou Maria como coordenadora, porque ela entendia, melhor que ninguém, o que essas crianças precisavam. E Maria finalmente fez as pazes com o passado. Ela nunca esqueceu Pedro, mas aprendeu que amar de novo não era trair a memória dele, era honrar. Numa noite de inverno, enquanto Gabriel dormia, Leonardo e Maria estavam sentados na varanda, tomando chá. "Você acredita em destino?" perguntou Leonardo. Maria sorriu, olhando para o céu. "Eu acredito que, às vezes, a gente perde tudo para aprender o que realmente importa." Leonardo assentiu. "Obrigado por me ensinar isso." Maria olhou para ele, os olhos brilhando. "Obrigado por me deixar recomeçar." E ali, sob as estrelas, duas pessoas que perderam tudo encontraram uma na outra a força para reconstruir. 5 anos depois do tornado, a mansão tinha sido completamente reformada. Mas Leonardo fez questão de manter a mesa. Aquela mesa de madeira maciça que tinha protegido Gabriel. Ele a restaurou, colocou na sala de jantar e toda vez que sentava ali, lembrava. Lembrava do dia em que quase perdeu tudo e do dia em que ganhou uma família de verdade. Gabriel estava com 13 anos agora. Falava mais, sorria mais. Ainda tinha seus momentos difíceis, mas tinha Maria e tinha o pai. E isso fazia toda a diferença. Numa tarde chuvosa, o tipo de chuva mansa que lava a alma, Gabriel estava desenhando na sala. Leonardo entrou, vindo do trabalho, e parou ao ver o desenho. Era uma mulher, de braços abertos, protegendo uma criança. Embaixo, escrito com a letra ainda infantil de Gabriel, "A Maria é o meu anjo." Leonardo sentiu os olhos arderem. "Ela é o anjo de todos nós, filho." Gabriel levantou a cabeça e sorriu. "Eu sei." E naquele momento, com a chuva caindo lá fora e a casa cheia de luz, Leonardo entendeu que às vezes Deus não manda anjos com asas. Ele manda pessoas. Pessoas simples. Pessoas que amam sem medir. Pessoas que ficam quando todo mundo vai embora. E essas pessoas mudam o mundo. Uma vida de cada vez. A história de Maria prova que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é capaz de dar quando ninguém está olhando. E você, já parou para pensar em quem foi o anjo que apareceu na sua vida quando você mais precisou? Conta para mim de onde você está assistindo e o que mais te marcou nessa história. Se essa jornada te emocionou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque na próxima história, talvez você se reconheça. E lembra, o amor verdadeiro não escolhe classe social, não escolhe sobrenome. Ele simplesmente acontece, quando a gente menos espera.